Olá, amigos e amigas, estamos aqui na TV Jornal da Cidade com mais um programa Psicanálise Clínica. E estamos hoje com um tema muito especial. Nós vamos falar do id, do ego e do superego, que é a estrutura de personalidade descrita pelo Dr. Sigmund Freud, o homem, o gênio que criou a psicanálise no século XIX. E no século XX, o século foi denominado o século freudiano, porque Freud, um grande gênio, um intelectual, um grande estudioso, um homem que trouxe um legado extraordinário para a saúde mental, física, em toda a estrutura do ser humano. Por isso que esse ser humano, a partir da psicanálise, recebe um tratamento especial. Por quê? Eu quero afirmar com categoria que a terapia psicanalítica foi a primeira, as outras vieram depois. Então, o legado do Dr. Freud é um legado de uma forma colossal. E hoje, nós queremos tocar nesse assunto, o id, o ego e o superego. Agora, queremos frisar uma coisa e chamar a atenção de você, meu amigo, de você, minha amiga. É interessante que se gasta muito dinheiro com a beleza do corpo. Há um investimento muito grande. Vocês sabem muito bem, as academias estão lotadas. Agora, por que tanto investimento no corpo e não na mente? Já que o ditado é que diz, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E por que muita gente padece? Porque tanta ansiedade, tanta depressão, tanto desequilíbrio emocional. Por que isso está acontecendo? É claro, ao investimento na saúde mental, no exercício mental, se procura a terapia psicanalítica, procura uma terapia psicológica, procura saber o equilíbrio emocional para ter uma vida sadia, alegre, feliz, satisfeita, uma vida que tenha motivação para o sucesso, para a vitória e, acima de tudo, você ser uma pessoa querida, amada. Porque uma pessoa, quando ela está num desequilíbrio emocional, psicológico, se torna uma pessoa antipática, chata. Por que muita gente não se dá bem no relacionamento? Por que muita gente não se dá bem no trabalho, na sua profissão? Porque muitos empreendimentos são falidos. Por que isso? E por que você não tem muitos amigos? E uma coisa muito importante, porque muita doença, muita enfermidade, muitas dores, algo tem que ser respondido. Por que isso? É lógico, no teu investimento na saúde mental, o corpo sofre as consequências. Todas as doenças, elas surgem primeiro na mente e o resultado é o corpo doente. E uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Olha, é interessante isso. Em 5 anos foi estudado o cérebro muito mais do que em 5.000 anos. Então, hoje o estudo da mente na ciência da na neuropsiquiatria, na neuropsicologia, na neuropsicanálise e aí a neurociência, hoje nós temos subsídios para uma vida sadia. Não há de que reclamar. Você tem a possibilidade de procurar um terapeuta, um profissional da saúde mental, para você receber toda uma terapia para você mudar, você se transformar. Nada muda se você não mudar. Vou repetir, nada muda se você não mudar. Então é necessário mudar. E se muda com a ajuda de um profissional. Se ajuda você, de uma certa forma, você se ajuda através da ciência. Não adianta buscar amadores e nem simpatia.
Você não deve procurar em outros lugares, como no misticismo, e por aí, em lugares que os profissionais não têm formação nem na psiquiatria, nem na psicologia e nem na psicanálise. Então procure um profissional habilitado, credenciado, para você receber saúde física, emocional e, acima de tudo, um equilíbrio que te dá futuro para o resto da vida. E agora, você vai assistir um vídeo sobre a estrutura da personalidade pelo grande médico neurologista Dr. Sigmund Freud. Agora assista o vídeo e depois eu faço um pequeno comentário. Freud percebeu que seus pacientes apresentavam inúmeros conflitos internos e muitas vezes lidavam com tais conflitos realizando certos acordos psíquicos para tentar aliviar a ansiedade gerada pelos conflitos e manter algum nível de conforto mental. De acordo com Freud, a nossa psique ou nossa mente tem como principal meta preservar ou recuperar um certo nível de equilíbrio interno que lhe permita minimizar o desprazer e maximizar o prazer. Essa tarefa é levada a cabo pelo relacionamento dinâmico entre os 3 componentes básicos da psique: o id, o ego e o superego. Vamos conhecê-los melhor. O id é a estrutura original da personalidade, por isso é caótico, desorganizado e sem forma. Todo o conteúdo do id é inconsciente. Lembra da parte mais profunda do iceberg que estudamos no vídeo anterior? Pois é, todos aqueles processos e elementos que jamais foram conscientes formam o id, essa dimensão caótica da personalidade. Dê uma olhada. Freud's notion of the unconscious is a very uniquely Freudian one. It supposes that there's actually a sort of an area of the mind that gets sealed off in the course of human development, within which tempestuous instincts are struggling for release but can't find proper release owing to this phenomenon of having been sealed off. And that's the unconscious mind. It's a very animal-like unconscious. It has all of these wild and tempestuous instincts inside of it. And when we speak of an unconscious behavior, that's a different sense of the word than Freud thought. Freud's was a very dynamic unconscious, and it's one that is much more plausible in the context of biological notions of his day, that unconscious was our animal evolutionary past for Freud. And in that animal evolutionary past are things that are incompatible with modern civilization. But there's no way to escape it because we are forced to inherit all of these things from the past and to repeat them. So Freud's unconscious is alive, powerful, sealed off, and dangerous. And it's part of a 19th century thinking about the organism and evolution. Devido a essa natureza caótica, no id convivem, por exemplo, desejos contraditórios lado a lado, sem que um anule o outro, pois a lógica não se aplica ao id. Mas o id também é a fonte de toda a energia das pulsões. As pulsões de vida e de morte, que estudamos no vídeo anterior, alimentam-se da energia gerada pelo id. Em verdade, tanto as energias quanto as próprias pulsões fazem parte do id. Ele busca a liberação constante de toda a energia, toda a atenção e toda a excitação. Pode-se dizer que o id é como uma criança mimada que desconsidera os limites da realidade, procurando a autossatisfação de forma irracional e egoísta a todo momento, sem inibições e não tolerando frustrações. Lógica, valores ou ética não significam nada para o id. O ego é uma estrutura da personalidade que se desenvolve a partir do id, na medida em que o bebê vai tomando consciência de sua própria identidade. A função do ego é a de procurar atender e ao mesmo tempo aplacar as exigências constantes do id, preservando a saúde, a segurança e a sanidade da psique. Como o id é incapaz de lidar com a realidade externa, o ego, que é lógico e racional, cumpre essa função, fazendo o meio de campo entre o mundo interno e o mundo externo,
A energia utilizada pelo ego é extraída do id. O ego, segundo Freud, se esforça pelo prazer e tenta evitar o desprazer, mas ele faz isso considerando as limitações e as oportunidades que são postos pela realidade externa, controlando as exigências do id e avaliando como, quando e se elas devem ser satisfeitas. Em poucas palavras, o id funciona segundo o princípio do prazer. O ego funciona segundo o princípio da realidade, separando o desejo da fantasia. O superego é uma estrutura que surge a partir do ego e tem a função de atuar como um juiz das ações e pensamentos do ego. É no superego que residem os códigos de conduta aprendidos no convívio social, as inibições e os ideais. O superego age no sentido de proibir ou limitar certos pensamentos e atitudes. A capacidade de autoobservação é uma característica do superego, uma vez que ele age independente das pressões do id por satisfação e das pressões do ego, que, a seu modo, também está envolvido na busca pelo prazer. O superego de uma criança, segundo Freud, se desenvolve de acordo com o modelo do superego de seus pais ou das pessoas que a criaram. Ou seja, todo o conteúdo que ele abriga é derivado dos julgamentos, valores e tradições defendidos durante a criação, e que, dessa forma, são passados de geração a geração. O superego contém os ideais nobres pelos quais lutamos. Ele gera sentimentos de orgulho e de amor próprio por conta de nossos bons comportamentos, mas também gera sentimentos de culpa e inferioridade pelo comportamento desaprovado. Às vezes, o superego pode atuar de maneira bem primitiva, severa e inflexível, com base em julgamentos preto no branco ou tudo ou nada, em busca da perfeição. E a pessoa pode se sentir culpada até mesmo por certos pensamentos, mesmo que eles não tenham provocado nenhuma ação. Mas o superego também pode se desenvolver no sentido da compreensão e da flexibilidade, aprendendo a perdoar a si mesmo ou aos outros quando percebe que uma agressão foi fruto de um mal-entendido ou de uma situação de extrema tensão. Resumindo, podemos comparar os três componentes básicos da psique à figura de um homem montando sobre um cavalo. O cavalo seria o id, impulsivo e cheio de energia. O cavaleiro seria o ego, cujo papel é o de proteger o id e de intermediar a relação entre os seus desejos e a realidade externa. Os superegos são as rédeas, que freiam, limitam ou redirecionam todo o sistema. Apesar dessa comparação, Freud considera que, muitas vezes, o id consegue sobrepujar o ego e levá-lo aonde bem quer. De fato, Freud percebe o ego como uma estrutura fraca, um joguete nas mãos do id, da realidade e do superego. Como vimos, do id surge o ego para lidar de forma realista com as exigências do id, considerando a realidade externa. O superego, por sua vez, emerge do ego como um freio moral, um juiz que controla a flexibilidade do ego. E como isso se relaciona com aquele iceberg do vídeo anterior que representa a sua consciência e é dividido em três partes: consciente, pré-consciente e inconsciente? Bom, aquela parte mais submersa, o inconsciente, abriga os elementos que constituem o id, ou seja, o id é totalmente inconsciente. Já o ego e o superego são formados por processos e elementos que habitam o consciente, o pré-consciente, mas também o inconsciente. Logo, eles são parcialmente inconscientes. Dê uma olhada. O que o Freud percebeu e formulou é de que o homem era movido por várias forças. Forças instintivas, pulsionais, o que ele chamou de id, que seria algo da ordem da natureza. O superego, ou supereu, é a consciência moral, é aquela vozinha que nos diz como a gente tem que ser ou não pode ser. E o ego, ou eu, é o produto final disso tudo, é a instância que fica tentando dar conta das pressões do id, das ordens do superego e das exigências da realidade externa.
Como é que isso é formado? O bebê, de puro natureza, em contato com o mundo, ele vai aprendendo por identificações, como um espelho, que vai o mundo dizendo para ele como ele é. É a formação do eu, do ego. Também ele vai aprendendo como ele deve ser, através da educação. E como é que ele aceita aquilo? Porque ele precisa da mãe e do pai, ele quer o amor da mãe e do pai. Em um momento seguinte, isso é introjetado, é internalizado. Nesse momento, a criança e depois o adulto não pensa mais, eu preciso fazer isso pela mamãe. Ele pensa, eu para me amar preciso fazer isso. O supereu tem um lado ideal, o Freud chama de ideal do eu, que são as nossas expectativas de performance. E eu vou ser uma grande pianista, em geral a partir do que os pais queriam, né? E as ordens morais, o superego propriamente dito. Vocês imaginem pessoas com exigências muito severas, com um superego muito tirânico. Que conflito, que exaustão, tanto do ponto de vista dos ideais, tenho que ser a melhor aluna, tanto do ponto de vista das repressões sociais. Por isso, o propósito da psicanálise, segundo Freud, é justamente o de fortalecer o ego, para que ele se torne mais independente do autoritarismo do superego, se torne mais senhor de si, com uma capacidade de percepção mais apurada e ampliada, lidando melhor com as exigências que recaem sobre ele. Então, vocês assistiram o vídeo, o id, o ego e o superego. Aqui está a estrutura da personalidade, que depois eu vou trabalhar mais sobre isso, como, por exemplo, o inconsciente, o pré-consciente e a consciência. E depois também eu vou trabalhar as 3 fases psicossexual, que é a fase oral, a fase anal e a fase fálica, que terá outro vídeo também para incrementar cientificamente aquilo que eu estou propondo para vocês. Então aqui eu termino e quero agradecer a TV Jornal da Cidade e toda a equipe de produção. E eu quero parabenizar também o câmera, o Anderson, e o editor, o jornalista Neilo Machado, que junto com a sua equipe colocou no ar para o mundo inteiro o nosso programa Psicanálise Clínica. Agradeço ao você que está assistindo e se prepare para outro programa, divulgue o nosso programa. Você pode compartilhar nas redes sociais os nossos programas. E agradeço de coração a toda a produção, TV, Jornal da Cidade e até o próximo programa. Notícia de sua cidade, do seu estado e do Brasil no Jornal da Cidade. Você sempre bem informado.